profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me colocou pelo Espírito e depois que a Bíblia desceu para o ventre dele, ele começou a sentir o sabor de mel na sua boca. E o Senhor está dizendo para ele: é o que vai acontecer a Israel. Eles estão cativos dentro de Babilônia, mas a sua profecia vai ser dura, vai ser amarga, como esse livro que você comeu. Mas diga para eles que vão chegar um momento que eu vou apaziguar a situação, vai chegar um momento que eu vou mudar a história, vai chegar um momento que o paladar deles não vai ser mais amargo, vai ter um sabor mais doce, mais de mel na sua boca. Então você vai ter que profetizar. Quando
Quando nós olhamos para esse capítulo de número 37, nos chama a atenção, porque quando eu disse dessas experiências do profeta Ezequiel, ele está tendo quase que 70% dessas visões e experiências nas margens do rio Quebar. Todas as experiências que ele teve, ele dá um endereço de onde ele estava, ele fala do lugar aonde ele está tendo a experiência. Mas no capítulo de número 37, o que chama a atenção é que ele não revela o lugar aonde ele está. Aqui ele não diz se ele está junto às margens do rio Quebar. Aqui ele não fala se ele está do lado interno, do lado externo de Babilônia, ou dentro da sua casa. Ele não diz, simplesmente, quando ele começa a narrar o texto, ele diz para nós que a mão do Senhor veio sobre ele. Aquela mão o arrebatou em espírito, o tomou e o colocou dentro de um vale cheio de ossos secos. E quando ele começa a descrever a situação do vale, ele entendeu que os ossos eram numerosos sobre a face do vale e esses ossos estavam sequíssimos ali. Quando o profeta Ezequiel está narrando acerca desse vale, é óbvio que todos nós entendemos que o Senhor está explicando, o Senhor está mostrando para ele. É uma linguagem comparada, uma linguagem figurada, como você queira entender, da situação da nação de Israel. O Senhor está dizendo para ele: esses ossos é o meu povo. Esse vale representa a Babilônia. Babilônia secou, Babilônia sugou tudo que o meu povo tinha de história, de esperança, por causa dos seus pecados, de sonhos por causa dos seus pecados. É como se Deus estivesse falando assim para o profeta Ezequiel: sabe aquele meu povo que eu tirei de dentro da terra do Egito? Aquele meu povo que no deserto eu mandei para eles pão, eu fiz produzir pão, eu fiz produzir carne. Esse meu povo que eu mandei para eles uma nuvem para protegerem do sol escaldante, uma coluna de fogo à noite, para eles não morrerem de hipotermia por causa do frio. Sabe aquele meu povo que eu fiz a água de Mara, que era amarga, se transformar em água doce para eles tomar, que eu permiti que Moisés tocasse uma rocha para jorrar água para eles poderem beber. Sabe aquele meu povo que eu se manifestei para eles no Monte Sinai, o meu povo que eu quase matei 7 nações só para dar a eles uma terra que mana leite e mel, o povo que eu chamei de meu Israel, de nação eleita, sacerdote real, de meu Jerusim. Esse meu povo pecaram contra mim, esse povo que viveram glórias, esse povo que viveram honras que eu honrei, esse povo que eu chamei de meu, que escolhi dentre várias nações. Olha como está a situação do meu povo. O meu povo está como osso seco. E se nós olharmos para agora entender como está o semblante do profeta Ezequiel, acredito eu que nesse momento o profeta Ezequiel está de joelhos, com lágrima nos seus olhos e o semblante caído. Porque se o Senhor está dizendo que aqueles ossos ali é o povo de Israel, então na verdade, ainda que não literalmente o profeta Ezequiel não era um daqueles ossos secos, figurativamente ele também era um daqueles ossos, porque o próprio texto diz que o Senhor falou que esses ossos toda a casa de Israel, ainda porque o povo que estava como osso seco ali eram os compatriotas do profeta Ezequiel. Ali havia os seus compatriotas. O coração dele está acelerado, as lágrimas estão nos seus olhos escorrendo, o corpo está trêmulo, eu vejo ele de joelhos chorando naqueles ossos secos. Mas quando eu vejo o Senhor levando o profeta Ezequiel para dentro daquele vale, o Senhor não leva ele simplesmente para poder chorar, simplesmente para poder lamentar, simplesmente para ver a situação daqueles ossos secos. Porque se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar um Deus que ele vai sentenciar mesmo o pecado. Todo tipo de promiscuidade ele vai julgar. Você vai encontrar um Deus que ele vai agir com vara de ferro. Mas se você ler de Gênesis a Apocalipse, também você vai encontrar um Deus de segundas oportunidades. Você vai encontrar um Deus de misericórdia e também vai encontrar um Deus de segunda chance e de restituições. Quando o Senhor levou o profeta Ezequiel para o meio daqueles ossos secos, o Senhor estava levando ele ali simplesmente não é para ver aquela miséria daqueles ossos secos. O Senhor está levando o profeta Ezequiel para dizer para ele: aí desça embora. Ele vai profetizar para ossos secos. Ele vai profetizar para algo que está morto, que está virando pó, que está virando farelo. Então entenda uma realidade: para o profeta profetizar para esses ossos, não é de qualquer maneira. Esse profeta, eu vou te provar na Bíblia, que para ele profetizar para esses ossos secos aqui,
aqui, ele vai ter que passar por 4 processos primeiro, 4 estágios que ele vai passar nesse capítulo 37 para profetizar para esses ossos secos. Porque para quem Deus vai usar de uma maneira muito grande, para um dom extraordinário desse aqui, haverá uma renúncia também muito grande, haverá uma responsabilidade e uma cobrança muito grande. Então não é simplesmente abrir a boca e profetizar. Ele tem processos que ele vai enfrentar dentro do vale, que ele vai passar, melhor dizendo, por ele no vale, que na verdade vai o dar a capacidade, a qualidade, o amadurecimento suficiente para poder profetizar para aqueles ossos e eles receberem vida e ficarem de pé como um grande exército. E quais são esses processos que ele vai passar, pastor Tiago? Quais são esses estágios que ele vai enfrentar para que esses ossos fiquem de pé, para ele profetizar? O primeiro processo que ele passa no texto é o processo chamado mão de Deus, ou sobremão de Deus. Acompanhe na sua Bíblia para você ver. O primeiro processo é chamado de sobremão de Deus. Veja bem como ele narra o texto, como ele escreve o texto, como ele está monografando o texto. Ele diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor. A primeira realidade que ele apresenta, quando ele diz e veio sobre mim a mão do Senhor, algo me chamou muito a atenção. Segundo a lei da gravidade, tudo que vem de cima para baixo desce com peso. Tudo que vem de cima para baixo desce com peso. Se você subir o mais alto possível nas nuvens e soltar uma bolinha de gude, ela vai cair aqui numa pressão de um peso de um carro, porque tudo que desce pesado. A grande realidade desse texto aqui, que nos chama a atenção, que quando você volta aqui, a palavra mão, no sentido Deus, a sua etimologia é destra, direita e governo direto. Quando o profeta narrou dizendo, e veio sobre mim a mão do Senhor, parece que ele está entendendo que Deus está falando com ele em linguagem de sinais. A primeira realidade que Deus está falando com o profeta Ezequiel é o seguinte: quando você abrir a tua boca para profetizar no meio desse vale, você vai profetizar e alguma coisa vai acontecer, porque eu estou dando peso para a sua vida. A mão de Deus estava dando peso para o profeta Ezequiel profetizar, porque para profetizar para ossos secos é preciso de ter peso nas palavras, meu querido irmão. A profecia tem que ter peso. Se o profeta Ezequiel não tivesse peso para profetizar, ele poderia estalar o dedo, acender uma fogueira, correr para lá e para cá, gritar, cantar, que os ossos iriam permanecer da mesma maneira. Deus está falando para ele: eu estou levando você para o meio de um vale que está cheio de osso seco, e para profetizar para osso tem que ter peso, não pode ser opaco, não pode ser vazio, tem que ter peso para profetizar. Deus estava dando peso para o profeta Ezequiel. Eu abro parêntese, Deus de agora, nesse texto, nesse corpo sermonário, para poder lhe dizer que nesta noite eu tenho uma certeza absoluta que tem crente aqui que já deu glória a Deus, já cantou os hinos da harpa, até falou em mistério com Deus, foram emocionados pelo testemunho do irmão Raimundo aqui, mas tem crente aqui dando glória, mas só Deus sabe o vale que ele está passando, só Deus sabe o vale que ela está enfrentando, só Deus sabe o vale que ele está enfrentando nesse dia de hoje. E nesse vale que nesse vale que ele está enfrentando, tudo se secou, tudo secou nele, secou sonho, secou projeto, secou família, secou. A situação está complicada, a situação está caótica dentro desse vale, mas o Senhor me trouxe hoje nesta casa, o Senhor me trouxe neste santo altar para te dizer que nesta noite, a partir de hoje, Ele toma a tua boca por profecia, e a profecia que vai sair da tua boca vai ser profecias com peso. As suas palavras vão ter peso, e tudo que tiver morto no vale que você estiver enfrentando vai começar a ganhar vida, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. O Senhor está pondo peso nas suas palavras nessa noite. A segunda realidade que Deus está falando com você, Deus está falando exatamente como falou para Ezequiel, desta maneira: eu estou te levando para um lugar espantoso, estou te levando para um lugar assustador, estou te levando para um lugar que tudo nele secou. Mas fica tranquilo, não se apavore, Ezequiel, não
se espante, porque você não vai secar com esses ossos. Você não vai morrer no meio desses ossos, porque ainda que você está nesse vale com esses ossos, você está no controle, no governo da minha mão. Você está no vale, mas você está no governo da minha mão. Está entendendo o que Deus está falando com você nesta noite? Está compreendendo que Deus está conversando com você cara a cara nesta noite? Deus está falando com você. Alguém já te apontou dele e disse: não vai aguentar, ela vai desviar, ele vai sair da igreja, não vai, esse vale para ele é difícil, está secando, está acabando, ele vai pedir para, vai morrer, vai ser enterrado dentro desse vale, vai ser enterrado coisa nenhuma, vai secar com os ossos coisa nenhuma. Deus está falando com você nesta noite aqui. Levanta a tua cabeça, que você vai passar no meio desse vale com louvor, porque antes que você caia, a mão do eterno Deus vai pegar você. Dentro desse vale, você vai ver comigo a segunda realidade. O segundo processo que o profeta Ezequiel enfrenta dentro do vale é o processo de ser levado para o vale. Observe a inteligência desse texto. Você vai ver comigo que a segunda realidade do processo é ser levado para o vale. Vocês lerem um texto, vocês vão entender comigo que é quando o profeta diz que a mão do Senhor veio sobre ele e o levou para dentro do vale. O Senhor não apresentou um capítulo anterior, versículos anterior, para falar com ele assim: eu quero que você consagre a tua vida, vai para o círculo de oração, vai para o jejum, porque eu vou te levar para um lugar difícil, eu vou te levar para dentro de um vale, eu vou te levar para um lugar de prova. Nada disso. Aquela mão veio sem corpo de existência. A mão veio, não teve conversa, não teve diálogo. A mão veio, pegou o profeta e o colocou dentro do vale. O Senhor não falou com ele, o Senhor não conversou com ele. Sabe por que o Senhor não conversou com o profeta Ezequiel? Que ainda que o texto apresenta ele na qualidade de profeta, ele ainda é ser humano, e o Senhor conhece a estrutura do homem. Se Deus se apresentasse ao profeta e falasse com ele: eu vou te levar para dentro de um vale, e esse vale está cheio de osso, obviamente que talvez o profeta diria, o profeta falaria da sua própria boca: Senhor, vale não, Senhor, chega de vale, chega de prova, já basta a humilhação que eu enfrento dentro de Babilônia, já basta não poder sacrificar o Senhor como um sacerdote sacrifica no seu altar, já basta ter que olhar para os meus irmãos apanhando, alguém zombando deles e dizendo para eles: canta aí para nós o cântico de Sião, e eles falar: como cantaremos nós se nós estamos em terra estranha? Não dá para cantar, é humilhação demais. Talvez o profeta diria: Senhor, me deixa aqui mesmo nas margens do rio Quebar, porque pelo menos a tua glória preenche a dor que é na minha alma. Quando o Senhor se manifesta para mim, tem um refrigério na minha alma, e isso me consola em cativo. Ou talvez ele diria: então me coloca do lado interno de Babilônia, para me poder rever os meus irmãos de oração. Pelo menos lá eu oro 3 vezes ao dia com Daniel, com Ananias, Azarias e Misael. Mas vale não. Sabe por quê, irmão? Ninguém quer ir para o vale. Vale é cativeiro de sonho. Eu entendo que vale é cativeiro de promessa. Vale é o lugar aonde você canta e ninguém te vê cantar. No vale é o lugar aonde você prega e ninguém te vê pregar. Vale é o lugar que as mãos amigas somem, as mãos amigas desaparecem. Se eu perguntar nessa noite aqui, quantos precisam de uma vitória? Quantos precisam de um milagre? Se 90% da igreja vai levantar a mão, se eu perguntar nessa noite quem quer ir para dentro de um vale, eu tenho certeza que se levantar a mão, pode me observar que toma remédio controlado, é doido da cabeça. Ninguém quer ir para dentro do vale, porque vale é lugar de provação. Mas deixa eu entender uma coisa com você. Você sabia que pela Bíblia há 2 maneiras de ir para o vale? A primeira maneira de ir para o vale é pelas circunstâncias da vida. É quando as circunstâncias da vida se tornam uma muralha de Jericó. Essa muralha cria o formato de um estádio, nos cerca, e você olha para a direita, você olha para a esquerda e não consegue encontrar uma saída. Você não vê uma luz no fim do túnel. É o irmão que dormiu e acordou. O corpo dele estava tranquilo, não tinha
enfermidade nenhuma, sentiu uma dor, teve que ir para o médico diz: a partir de hoje você é dependente desse remédio. É o irmão que estava sendo promovido na empresa, a empresa estava a 100, desceu a 0, e o patrão chegou nele e disse: olha, a partir de hoje eu tenho que te mandar embora sem direito a nada, porque faliu a empresa, não tem como te pagar. É o rapaz que estava na igreja, a mãe estava feliz, a moça que estava na igreja, a mãe estava feliz. Do nada a moça abandonou, o rapaz saiu da igreja e foi para as baladas da vida, para esse mundo ruim. Esse é o processo de passar pela circunstância da vida, é olhar para a lata de mantimento e ela está vazio, ter que vender o carro para pagar as contas, sustentar a casa, porque as portas do emprego está travada, está fechada. Você foi levado pelas circunstâncias da vida, mas esses que estão passando por esse processo, daqui a pouco eu sei que Deus vai arrancá-lo de lá e vai colocá-lo no lugar de exaltação. Mas entende uma coisa: a segunda maneira de ser levado para o vale é a mais doído, é o processo mais doloroso, é o processo mais complicado. Como assim, pastor Tiago? O segundo processo é quando o próprio Deus decide pegar com a sua mão e colocar dentro do vale. É quando Deus pega o homem, pega a mulher e coloca dentro do vale. Esse é o processo mais doloroso, esse é o processo mais difícil, porque quando Deus decide pegar alguém e colocar no vale, não adianta querer recorrer à força judiciária, não adianta querer recorrer ao poder executivo, ao poder legislativo, não adianta você querer correr no advogado, não adianta querer ir para a campanha do tapete de fogo, da campanha das 7 chaves de ouro, não adianta querer recorrer ao irmão da revelação do CPF, da identidade, não adianta você querer buscar ajuda do irmão que ora 3 horas por dia, 4 horas, não adianta. Quando Deus decide pegar o homem e a mulher e colocar dentro do vale, não pode escapar da mão dele. Deixa eu te perguntar, quem é que pode escapar da mão de um Deus que a Bíblia diz que ele segura o globo terrestre na palma da sua mão? Quem é que pode escapar da mão de um Deus que a Bíblia diz que você pode juntar todos os rios, todos os mares, todas as fontes e colocar na sua mão, que fica como um pingo de água em um balde? Quem pode escapar da mão de um Deus que assenta no globo terrestre e quando ele balança os seus pés, as nuvens se tornam poeira, e quando elas se dissipam, ele olha para mim, para você, e nos vê como gafanhoto, e nos vê como formiga diante dos seus olhos? Ninguém pode escapar da mão desse Deus. Olha aqui para mim, meu querido irmão, a mensagem que eu tenho que pregar nesse altar é uma mensagem séria. Eu não posso nesta noite te ludibriar, eu não posso pregar uma mensagem de ilusão para o teu coração. Eu tenho certeza que tem muita gente que me ouve aqui, que está passando pelo vale por causa das circunstâncias da vida. Eu disse que esses Deus vai honrar, mas tem pessoas que estão me ouvindo aqui nesta noite, que foi o próprio Deus que pegou ele, que pegou ela e colocou dentro do vale, e ele já buscou ajuda do advogado, ele já buscou ajuda do juiz, já buscou ajuda do vereador, já buscou ajuda do deputado, já pediu força ao ministério, e ele continua dentro do vale. Não é porque o advogado é ruim, não é porque o ministério não orou, é porque Deus está dizendo: é eu que estou segurando você dentro desse vale, é eu que estou segurando você dentro desse vale. Aí talvez há uma interrogação na tua mente agora, e você está me dizendo: pastor, Deus me coloca no vale para me humilhar? Deus quer me humilhar diante da igreja? Deus quer me humilhar diante da sociedade? Deus quer me humilhar? Não, senhor. Irmão, já li a Bíblia por algumas vezes e eu nunca vi Deus colocar ninguém no vale para poder humilhar. Sabe por que é que Deus colocou alguém no vale? Eu vou te dizer, talvez você vai até assustar. Deus colocou você no vale é porque Ele está com saudade de você. Não entendi. Deus colocou você no vale é porque Ele estava, ou Ele está com saudade de você. Sabe por quê? Porque quando Ele te colocou no monte da exaltação, você abandonou Ele, você esqueceu Ele. Não, pastor, mas eu estou aqui hoje, eu estou cantando, tá? Entre aspas, depois que Deus colocou você no monte da exaltação, você vem na concentração, porque senão o pastor vai lá na tua casa te buscar. Mas tem gente aqui que quando foi colocado por cima, ele não quis mais saber de evangelizar, não quis mais saber de fazer missões, não quis mais saber de cantar na igreja, não quer participar dos conjuntos da igreja. Tem alguém aqui que depois que foi colocado por cima, nunca mais orou como orava antes. Ah, irmão, você tinha um travesseiro da oração lá,
Toda madrugada tu levantava para falar com Deus. Você tinha que trocar tua fronha toda semana, porque você manchava ela com lágrimas, falando com Deus cara a cara, falando com Deus face a face. Porque tem pessoas que sabem melhor do que eu, que é muito fácil esquecer de Deus quando eu estou por cima. Para que eu vou lembrar de Deus que quando eu sair daqui tem um carro lá fora com o tanque cheio me esperando para mim embora? Para que eu vou lembrar de Deus se eu tenho um monte de bajulador batendo nas minhas costas, porque a minha mesa espiritual e a minha mesa física está farta e querem sugar do que eu tenho? Para que eu vou lembrar de Deus se eu estou com o meu corpo intacto, se eu estou sarado, eu estou tranquilo? Ou eu caio nos braços da independência? Não precisa de depender do Senhor. E talvez você está me ouvindo aqui nesta noite e você está dizendo: mas será que Deus está querendo me humilhar? Deus não está querendo te humilhar. Sabe por que Ele te segurou nesse vale até nesta noite? Ele te segurou nesse vale até nesta noite porque Ele quer entrelaçar de novo o pacto de comunhão com você. Deus te colocou você no vale até nesta noite. Sabe por quê? Porque Ele sabe que no vale você vai voltar a orar de novo. Vai. No vale você vai voltar a chorar de novo. No vale você vai voltar a participar dos cultos de doutrina, dos cultos da quinta, dos cultos da quarta. Deus te colocou dentro do vale, porque no vale Ele sabe que nunca mais, quando você passar no farol de ônibus ou no farol da rua, você não vai fechar o vidro do teu carro para o mendigo não aproximar. Ele sabe que você vai voltar a colocar panfleto no bolso e pregar para ele de novo. Deus colocou você no vale. Sabe por quê? Porque Ele sabe que no vale, quando você entrar dentro desta igreja aqui, não importa se a mensagem é dura ou se a mensagem é saborosa, tu vai abrir a boca e vai dar glória para Ele. Tu vai abrir a boca e vai dar aleluia ao nome dEle. Deus está falando com você nesta noite aqui. Esse vale não é para te matar, esse vale não é para te enfraquecer, esse vale não é para te derrubar. Sabe para que esse vale? Esse vale é para você voltar de novo a ter comunhão com Ele. Esse vale quando você cair de joelho de novo nesse vale, quando você dobrar o teu joelho, abrir os seus braços, derramar a tua lágrima e falar com Ele: Senhor Deus, tira tudo de mim. Pode tirar, tira tudo, mas não arranca de mim a tua presença. A mesma mão que te pegou e te colocou dentro desse vale vai ser a mesma mão que vai descer lá da eternidade e vai te arrancar você de dentro desse vale e vai te colocar no lugar. Levante a tua mão para cima, se levante. Levante a tua mão para o alto agora, levante por favor. Porque o Espírito de Deus está vasculhando os quatro cantos desta casa. E Ele encontrou um coração dependente aqui agora. E Ele manda dizer para você que está com essa mão levantada hoje, que Ele está descendo lá da eternidade. E Ele está pegando na tua mão agora. Ele está segurando na tua mão agora. Deixa Ele passar o manto da parte do eterno Deus. A mesma mão que pegou Pedro quando estava afundando naquele mar, é a mesma mão que está pegando na tua. A mesma mão que tocou naquele esquife e ressuscitou o rapaz.
Tem obreiros aqui que há muito tempo não fala mistério com Deus, que há muito tempo não sente o renovo de Deus. E Deus está falando: eu estou com saudade de você, da tua voz, da tua lágrima. Eu sinto saudade quando a tua alma está tremendo. Volte a me adorar como adorava antes que eu te levo para o vale, antes que eu te coloco de joelho. Volte, eu tenho saudade de você. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu correr aqui, já vou terminar. Deixa eu correr aqui. Você vai ver comigo que o terceiro processo que ele enfrentou é o processo de conviver com os ossos. Eu vou lhe provar que ele está convivendo com os ossos. Dentro do texto você vai ver que a mão colocou ele no meio do vale, e não foi do lado dos vales ou na porta do vale. Ele diz: a mão me colocou no meio do vale, que estava cheio de ossos. Se foi no meio do vale, ele está ali tendo contato com os ossos, ele está pisando em ossos, ele está segurando talvez em ossos, ele está tendo contato direto com aqueles ossos. É como se Deus estivesse falando com ele desta maneira. É como se Deus estivesse pensando para ele: conviva por um momento com esses ossos secos. Ah, irmão, eu estou vendo Ezequiel gritar, estou vendo ele chorar, porque se ele está convivendo com os ossos, Deus está falando com ele exatamente: conviva aí com amigos seus que não teve a oportunidade de exercer o ministério sacerdotal porque se transformou em osso. Conviva aí com pais que não tiveram oportunidade de pedir perdão aos seus filhos, filhos que não tiveram oportunidade de pedir perdão para os seus pais. Conviva aí com pessoas que não tiveram oportunidade de arrancar os seus sonhos, os seus projetos do papel e colocá-lo no singular, e colocá-lo no concreto e vivê-lo realizado. Conviva com essa realidade. E eu vou lhe mostrar nesta noite aqui que isso aqui não é história, é pura Bíblia. Que tem crente aqui que está convivendo com os ossos. Tem crente aqui que está convivendo com os ossos. Sabe como é que é conviver com os ossos? Conviver com os ossos secos é você estar aqui dando glória, levantando a mão para cima e até chorando, mas sabendo que levantou 5 horas da manhã, entregou o currículo o dia inteiro e esperou o telefone tocar, e o telefone não tocou. Teu filho pediu mingau, era o dinheiro para pagar a inscrição do colégio e não tinha. Conviver com os ossos secos é você estar dando glória a Deus e aleluia aqui, e nesse momento você sabe que teu filho está na boca do fumo, você sabe que a tua filha está a sua filha está numa vida de prostituição. É levantar a mão e adorar a Deus aqui, mas sabendo que o esposo desviou, que a esposa está desviada da presença do Senhor. Conviver com os ossos secos é adorar aqui, mas sabendo que o corpo está machucado, o corpo está cheio de enfermidade. Isso é conviver com os ossos. Mas esse Deus que eu prego é lindo demais, esse Deus que eu prego ele é maravilhoso demais, esse Deus que eu prego ele é bonito demais, porque é o mesmo Deus que colocou ele no meio dos ossos secos, é o mesmo Deus que vai mandar ele sair do meio dos ossos. Deus está falando para ele: é só uma fase. Ele está lá no meio dos ossos secos. Aí a voz brada e diz para ele: agora comece a andar. Deus está falando com ele: você estava no meio dos ossos, mas não vai ficar no meio dos ossos por muito tempo. É só um período. Pode sair dele, pode começar a andar. Você não vai ficar por muito tempo no meio desses ossos. Crente, nesta noite Deus está falando grande com você. Deus está falando contigo: levante a tua cabeça, porque é só uma fase, é só um período de tempo. Eu profetizo nesta noite, no nome do Senhor Jesus, que a corrente que prendia os teus pés, as cordas que amarravam os seus pés, no meio desses ossos secos, está sendo cortado, está sendo quebrado. Você está livre para sair do meio da situação. Você está livre. Você não vai ficar. Coloca sobre os seus pés comigo, por favor. Ministério, se eu fosse vocês eu glorificava. Igreja, se eu fosse vocês eu glorificava. Sabe por quê? Deus está falando nessa noite o seguinte: o teu ministério não vai ficar no osso. O teu casamento não vai ficar no osso. O seu filho não vai ficar no osso. Os seus sonhos não vai ficar no osso. Porque o Senhor está dizendo: saia hoje. Ele está te dando a ordem para sair hoje.
O teu filho vai sair, vai, aleluia. O teu marido vai sair daquela situação. Deus está falando contigo. Comece a sonhar de novo, porque não vai ficar no osso. A ordem nesta noite é de vitória. Para me orar com os irmãos. O quarto processo que ele passou dentro do vale é o processo da interrogativa. Diga comigo. O processo, diga mais alto, o processo da interrogativa de Deus. Olha aqui para mim. Talvez seja o mais doído dos processos que ele enfrentou. Porque quando ele sai do meio da situação, do meio dos ossos, ele chega num denominador comum e olha para os ossos, e ele entende que os ossos são numerosos e estão sequíssimos sobre a face do vale. Ele chegou no seu conhecimento. Como eu sou curioso, eu tenho um irmão que faz psicologia, e na psicologia você é obrigado a fazer anatomia, ossologia. E eu perguntei para ele, eu quero entender esse mistério de negócio de osso seco e de osso sequíssimo. Tem que ter uma diferença. Ele disse, tem uma diferença muito grande. Porque quando você estuda a ciência diz que no osso seco você consegue tirar nela células vivas. Mas no osso sequíssimo você não tira, porque o osso sequíssimo está virando farelo, está virando pó, não tem nada de vida nele. Aí você vai ver Deus trabalhando na fé e na razão do profeta Ezequiel. Porque exatamente quando ele diz que o osso está sequíssimo, não tem vida, não tem nada, Deus desce na terra, vai lá no vale e pergunta para ele, podem esses ossos reviver? Ele tem que dar uma resposta, a resposta tem que ser dele, ele vai ter que responder. Mas eu estou vendo aqui, eu vejo o profeta Ezequiel, do lado direito eu vejo o lado homem do profeta Ezequiel, o lado carnal, do lado esquerdo o lado espiritual. Eu vejo em cima Deus perguntando para ele, ele vai ter que responder. Antes dele dar a resposta, você vai ver o cérebro dele no texto. Antes dele responder, tem uma vírgula no texto. Isso aqui é o cérebro dele, ele está pensando. Aí o Senhor pergunta para ele, quando ele vai responder, ele vai dizer, Senhor Deus. Aí o cérebro dele aparece, a vírgula, ele está pensando. Quando ele está pensando, o seu lado direito está dizendo para ele assim, dá uma olhada para os ossos, o lado humano está dizendo para ele, é melhor tu falar para ele, que é para enviar aqui um anjo coveiro, para abrir uma cova e mandar os ossos tudo dentro, que está virando poeira. Não tem jeito não, meu filho, acabou, a situação é crítica, é osso, é pó. Aí ele dá uma olhadinha para o lado esquerdo dele, o lado espiritual dele está dizendo assim, olha quem está perguntando para você. Quem está perguntando para você não é os ossólogos de Babilônia, não é. Quem está perguntando para você não é os adivinhos de Babilônia. Quem está perguntando você é aquele que abre porta onde não tem. Aquele que está perguntando para você é aquele que tem poder de matar e de dar vida. Aleluia. É ele que está perguntando para você. Ele é inteligente. Muitos pregadores, muitos dizem que ele é inteligente demais, porque na resposta dele, ele tem que dar a ciência dele, o que ele pensa. Mas ele não é bobo coisa nenhuma. Ele vai dizer, eu vou dizer nada. Ele está pensando, eu vou falar nada, eu vou sumir aqui. Eu vou dar toda a glória para ele, eu vou dar toda a onisciência para ele. Eu não vou falar nada de mim. Ele pergunta, eu sou só o Ezequiel. Eu vou dar ouvido ao espiritual. O carnal falou que não tem jeito, mas eu vou dar... A razão diz que não tem jeito, mas vou dar lugar para a fé, vou deixar a fé falar mais alto. E ele vai dizer, não vou falar nada de mim. Na hora da resposta dele, você vai ver que ele some da glória para Deus. Ele põe a responsabilidade na mão de Deus. Ele vira, Senhor Deus, teu negócio é o seguinte, eu não sei de nada, é tu que sabe, viu? É tu, é o Senhor que sabe de toda, é o Senhor que sabe. Olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim, por favor. Quantos acreditam que eu sou profeta de Deus para a sua vida nessa noite? Quantos acreditam que Deus está usando a minha boca para a tua vida nessa noite? Se você está entendendo que Deus está falando com você, então Deus está te perguntando nessa noite. Olha aqui para mim. Assim como o profeta Ezequiel deu a glória para Deus, deu a honra para Deus, olha só que resposta magnífica. Tu sabe, onisciência, é tu que sabe todas as coisas. Você pensa que Deus não colocou a mão no queixo assim, deu aquele largo sorriso e disse, meu Jesus, que criatura inteligente.
Não, isso aí é certo de verdade. Eu sei mesmo. Deus poderia surpreender por causa da resposta. Deus poderia fazer assim, vou surpreender, já que ele diz que eu sei de todas as coisas. Deus poderia fazer assim, ó, e os ossos levantar e ficar de pé. Deus poderia fazer assim, ó, os ossos levantar e ficar de pé. Deus poderia falar assim, Gabriel ou Miguel, desce, risca a terra, os ossos levantar e ficar de pé. Já que ele deu a glória para Deus, já que ele disse que é Deus que sabe todas as coisas, eu vejo Deus dizendo assim para ele, eu não vou soprar, eu não vou bater pé, não vou estar lá dentro, não vou enviar Gabriel e nem Miguel. Já que você disse que eu sei de todas as coisas, então vou usar você. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. Labastéria canta labassúria. E a pergunta que Deus está te fazendo nessa noite é exatamente essa. Deus está te perguntando assim: posso eu restaurar o casamento? Posso eu salvar a tua família inteira? Posso eu honrar teu ministério? Posso eu batizar com o Espírito Santo? Posso eu tirar o câncer? Posso eu fazer o martelo do juiz bater ao teu favor? Se você entende que é Deus que está perguntando, não precisa nem de responder, que eu já sei qual é a sua resposta. A tua resposta é essa: ó Deus, tu sabes. Ó Deus, tu sabes. Se você está dizendo que é Ele que sabe, então Ele está falando com você. Então eu não vou mandar anjo, eu não vou assoprar, eu não vou arriscar o chão, eu vou usar você. Abre a boca e profetiza que vai acontecer. Abre a boca e profetiza. O médico diz que não tem jeito, ele está dizendo: profetiza. O homem diz que a tua família não vai ser salva, ele está dizendo: abre a boca e profetiza. Abre. Pegue na mão do teu irmão agora. Pegue na mão do teu irmão, levante ela para cima. Levante ela para cima. Levante a mão do teu irmão para cima. Levante. Você já conhece o final dessa história. Não conhece? Você conhece o final dessa história. Conhece. Mas eu quero dizer para você aqui, porque quando eu entrei ali, eu sentei nesse altar, eu vi muitos ossos secos. E esses ossos representavam provações, lutas, dificuldades que crentes estão enfrentando. Olha aqui para mim. Se eu tivesse tempo, eu ia te mostrar 7 cuidados de Deus com os ossos dentro do vale. Mas eu vou falar só de um cuidado para você orar comigo. O primeiro cuidado de Deus com aqueles ossos, sabe qual foi? É que Ele enviou para dentro do vale um profeta e não um coveiro. Ele enviou um profeta e não um coveiro. Deus está dizendo o seguinte: para o teu vale de ossos secos eu não tenho coveiro. Para o teu vale de ossos secos eu tenho profeta. Quem determinou a tua falência? Quem falou que o teu sonho vai ser enterrado? O teu ministério vai ser enterrado? Se o diabo usou alguém para falar que teu casamento vai ser enterrado, nessa noite o coveiro vai cair na cova que ele abriu. Porque tem profeta, tem profeta, tem profeta, tem profeta de Deus. Levante a mão agora. Soberano Deus e eterno Pai, eu profetizo nessa noite aqui a unção do vento do Espírito. A unção do vento do Espírito. Que teu Espírito passe aqui agora. Aonde tiver um homem, aonde tiver uma mulher nesta noite que necessita de receber o teu Espírito para a restituição, eu te peço agora: passe Espírito Santo, passe Espírito de vida. Treme os 4 cantos desta igreja agora. Receba! Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há... Vamos assentar? Deus